Oi, gente! Eu sou Giovana. E eu sou Rebeca e vamos falar sobre filosofia da ciência. Para começarmos a entender mais a respeito da filosofia da ciência e seus tópicos, vamos entender como ela se posiciona. Filosofia da ciência é a área da filosofia que pergunta sobre a ciência, de quais ideias parte, qual método usa, sobre qual fundamento e acerca de suas implicações. Para este podcast, resolvemos abordar dois tópicos, que seriam o senso comum e o método científico. G. O que é senso comum? O senso comum é um conhecimento prático, produzido em nosso dia a dia. Ele é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado, e é por meio dele que reproduzimos nossas ações. Trata-se de um conjunto de crenças, já que quase sempre é constituído pela tradição, de modo espontâneo e não crítico. Várias vezes a ciência precisou se posicionar contra, pois muitas vezes ele aparentou ser algo superficial ou até mesmo falso. Para o filósofo Antônio Gramsci, o senso comum tem a sua característica estritamente positiva, sendo um conhecimento popular que todos têm e produzem. Tá, mas e a ciência? A ciência é a fonte de conhecimento mais segura que temos, mas a validade do senso comum, em alguns casos, é notável. Se pensarmos que grandes pesquisas científicas que levaram a grandes descobertas farmacêuticas partiram do conhecimento do senso comum de plantas medicinais. Por exemplo, temos um elemento para considerar o senso comum como um ponto de partida para impulsionar a ciência. Agora me diga qual a relação entre senso comum e senso crítico. Parece que não há ligação entre o senso comum e senso crítico, pois o senso crítico prevalece a desconfiança, o ceticismo, a crítica e a análise. Já o senso comum prevalece a aceitação do conhecimento dado e repetido. Porém, um cientista ou um filósofo pode partir do senso comum desde que tenha uma visão crítica do que ele está analisando. Neste caso, permanecer no senso comum é estagnar, enquanto adotar uma visão crítica é avançar rumo ao conhecimento mais profundo. E há exemplos do senso comum em nosso cotidiano, né? Sim, um dos exemplos que podemos observar é quando uma pessoa sente algum tipo de dor óssea crônica. Essa pessoa observou que sempre que a dor ficava mais aguda, chovia ou o tempo esfriava. Não há um nexo causal necessário e nem elementos científicos que liguem a dor à chegada da chuva ou da frente fria, mas essa pessoa passa a dizer, por força de repetição de experiências, que quando a dor chega, é sinal de que vem chuva ou frio. E para finalizar esse tópico, queríamos falar a respeito das ideias comuns de que mulheres são frágeis, que asiáticos são mais inteligentes, que muçulmanos são terroristas ou que índios são indolentes. Também são exemplos de conhecimento de senso comum, mas não têm qualquer indício de validade e são afirmações preconceituosas. Agora, vamos falar um pouco sobre o segundo tópico, que é métodos científicos. Agora vou falar um pouco sobre o método científico. Ouçam bem. Um método científico é um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento durante a investigação científica. É necessário seguir etapas para que se crie um padrão. No desenvolvimento de alguma pesquisa, só saberemos que este método é eficaz quando há repetição do mesmo. A ciência moderna nasceu ao determinar seu objeto específico de investigação com métodos confiáveis, capazes de estabelecer melhor controle desse conhecimento. E vocês, sabem quais são as etapas a serem seguidas? Para este método, a primeira etapa é a observação. O conhecimento científico inicia com a coleta de informações para descrever o fenômeno. A segunda etapa é o questionamento. Ao observar as características do fenômeno, formulam-se perguntas, como o porquê o fenômeno ocorre, como ele é descrito e várias outras questões. A terceira etapa trata-se das hipóteses.
As hipóteses têm como objetivo explicar as observações e, por isso, nas tentativas de desvendar os fenômenos, mais uma hipótese pode ser formulada. A quarta etapa é referente aos experimentos. A atividade experimental avalia o sistema em estudo e verifica as condições práticas para que o fenômeno ocorra e possa ser reproduzido. A reunião dos dados obtidos juntamente com as interpretações realizadas vão validar as informações para justificar a hipótese e explicar o fenômeno. Essas informações fazem parte da quinta etapa, que é o resultado. E, por fim, a conclusão. Com base na observação, formulação de hipóteses, experimentos e resultados obtidos, é possível que se construa uma teoria, lei ou princípio, para expandir o conhecimento adquirido e aplicá-lo em outras situações. Na filosofia, o método científico considera o fato de o pensamento obedecer a certos princípios internos. Esses princípios são a identidade, a razão, a não contradição e a exclusão. Dos princípios dependem o conhecimento da verdade e a exclusão do que não foi comprovado. O que é o método dedutivo? O método dedutivo é um método que começa com uma dedução que será examinada até que seja encontrado o resultado final. Este método é usado para testar as hipóteses já existentes e assim provar teorias. E o método indutivo? O método indutivo parte de generalizações recolhidas a partir de observações específicas. Qual é a diferença de um método para o outro? A diferença entre os dois métodos é que o método indutivo parte de observações e o dedutivo da teoria. Ambos têm como meta o conhecimento da verdade. De acordo com o filósofo Descartes, o método é o caminho para garantir o sucesso em uma tentativa de conhecimento para a elaboração de uma teoria científica. O cientista Charles Darwin está entre os mais notórios exemplos da aplicação, pois suas observações permitiram o aperfeiçoamento do conhecimento sobre o mecanismo evolutivo, conhecido como darwinismo. Concluímos por aqui a nossa abordagem do tema filosofia da ciência. E foi isso. Obrigado e tchau, tchau.